De que instituição pertence? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Então, eu sou o professor Marco Cury, do Brasil, estou ligado ao Instituto de Formação, Estudo e Pesquisa São José Operário, que é um instituto que existe há mais de 33 anos lá no Brasil, que tem o objetivo de desenvolver a parte emocional, a parte acadêmica, de crianças e adolescentes a partir de 8 anos até eles chegarem à universidade. Queria agradecer o convite da Escola Superior Pedagógica do BIE por estar hoje aqui em Angola participando desse evento muito importante, que são professores discutindo a educação não do futuro, a educação do presente. Qual a educação que a gente quer para os nossos estudantes? Professor, conte-nos uma experiência sobre a nova forma de aprender e de ensinar. Explique-nos. Ok, todos nós, professores, um dia fomos crianças e estivemos dentro de sala de aula. Você já esteve dentro de sala de aula? Você já sofreu alguma situação que você não ficou contente? E quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade na escola. E não porque eu tinha preguiça, não porque eu não me esforçava, porque o jeito que eu aprendi era diferente. E o ensino que estava na época não conseguia me ensinar. E eu cresci sendo sempre aquele aluno à margem daquele menino inteligente, né? Sempre aquele aluno que só tirava 0 pelos professores. Eu perguntava muito e eu respondia muito pouco. Quando o professor me perguntava, eu não sabia, mas eu sabia outras coisas. E quando tinha as provas, né? Todo mundo tem prova. Às vezes eu não conseguia responder o que o professor perguntava, eu criava as minhas próprias questões, perguntas e respostas sobre o tema. E o professor não considerava. E eu questionava, eu perguntava, mas por que tu não está considerando? Falei, porque não foi isso que eu te perguntei. Falei, mas eu respondi mais coisas sobre o assunto, e então não está certo. Ele falava, você quer me ensinar a ser professor? E eu não queria ensinar a ser professor, eu só não compreendia. E essa didática baueriana, que é um novo jeito de ensinar e de aprender, ele foi construído baseado nas histórias de muitas crianças, né? Thomas Edison, você já ouviu falar na história dele, que quando ele era pequeno ele foi expulso da escola e, e ele não sabia disso. Ele chegou em casa com uma carta do diretor, a mãe, ao ler, falou o seguinte, que meu filho, hoje a escola não pode te ensinar mais nada, e a mamãe que vai te ensinar. E ele cresceu, né? E inventou a lâmpada, que todo mundo sabe, né? E quando a mãe dele morreu, ele foi ver a carta. A carta estava falando que ele era um menino que não aprendia. Então, assim, Thomas Edison transformou, ele queria transformar a escuridão em luz. O que ele fez? Ele juntou duas coisas que são inúteis separadamente, o vidro e o filamento, e juntou e ele trouxe a luz na escuridão. Então, a didática baueriana, ela ao longo de 30 anos, ela está sendo experimentada, construída, baseado no que os estudantes estão vivenciando. Criança, adulto, só aprende o que ele tem interesse, o que ele gosta. E a ideia da didática baueriana não é orientação vocacional, é sensibilização vocacional. Então, essa didática baueriana, ela começou quando eu fui para o Brasil novamente, porque eu morei em Angola em 91 e 92, eu trabalhei em Capanda. E quando eu retornei para o Brasil em 92, eu fui convidado para pensar, participar de uma proposta de desenvolvimento humano de crianças. E eu me deparei com aquele mais de 50, 100 crianças, e como professor. E agora? Como é que eu vou fazer? Eu estou na condição de professor. Aquele menino que só tirava 0 estava na condição de professor. E nós começamos a pensar de que forma que a gente poderia estrategicamente fazer com que as crianças pelo menos tivesse prazer de ir para a escola, porque criança não gosta de ir para a escola. Ele vai porque a mãe pede, né? E criança, eles têm interesse eles são criativos. Então, a didática baueriana, o objetivo principal não é colocar conteúdo, que é importante na cabeça das crianças.
desenvolver habilidades e competências cognitivas e relacionais. Como se existe uma pessoa que ele é muito desenvolvido emocionalmente, cognitivamente e relacionalmente, essa pessoa vai ter mais sucesso na vida. Vai ou não vai? Vai sim. Em comparação com aquele que não sabe se relacionar, não tem habilidades cognitivas nem competências e é muito bom no conteúdo. Então, assim, a didática ela foi construída ao longo de 30 anos. De que forma que ela funciona? A aula do professor está contida dentro da didática baueriana. A metodologia utilizada são jornadas de aprendizagem. Então, ao invés da aula, são jornadas de aprendizagem. Quando a gente chega numa sala de aula e fala, olha, esse mês não vai ter mais aula, eles ficam muito felizes com isso, certo? E quando a gente fala que é jornadas de aprendizagem, eles se engajam. A atenção, eu já consegui a atenção de todos. E isso é o quê? É uma estratégia. Não há como você trabalhar a educação, professor, se não for por meio da psicologia. Então, todas as jornadas de aprendizagem, ela tem duas etapas. A primeira, o professor conduz. E a segunda, quem conduz são os próprios alunos. Como? Apresentando a sua produção autoral dentro do tema que o professor está ali orientando. Então, uma jornada, ela não é uma atividade, ela não é uma dinâmica, ela não é uma tarefa. Elas são processos mentais de adquirir conhecimento e compreensão de forma intencional por meio do pensamento, dos sentidos e dos sentimentos. E ao longo do tempo a gente tem percebido que as crianças, a didática desenvolve nelas uma autonomia, a coragem de falar, a coragem de apresentar, porque a neurociência explica, quem fala é que aprende, e geralmente dentro de uma sala de aula, quem mais fala? É o professor. É ele que aprende, por isso que ele sabe tanto. Aquilo que ele aprendeu, ele vai falando, o que ele vai falando. Então, a neurociência explica que só vai para a memória permanente da criança se a criança falar, se ela ficar calada, ela não vai se desenvolver. E aquelas habilidades de falar, comunicar, se expressar, raciocinar, ser criativo, memória. Em uma jornada, você trabalha simultaneamente todas essas habilidades. Aí tem outras vantagens dentro da didática, como a avaliação, o processo de avaliação qualitativa, que uma aula é muito difícil você avaliar qualitativamente todos. Para os jovens, né, que para a didática baueriana conhecer, para você conhecer, estudar, ela é bem fundamentada, elas não são tarefas, e exorcize aquele professor que tem dentro de você, que vem com aquela vontade de ensinar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então lembre-se sempre, professor, futuro professor, que você foi um aluno e que a mensagem é que não dê zero para os seus alunos. Procure compreender o que está acontecendo, que por meio de uma didática mais moderna, você consegue sim fazer com que cada um encontre o seu propósito, ou na matemática, ou no português, ou na geografia, ou na música, ou no canto, né? Ou na arte. Então essa é a mensagem que a gente tem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.